Vamos que vamos. Será que já está ao vivo? Tá. Bom, pessoal, como eu já tinha falado, hoje eu vou falar sobre como parar de cavar o seu buraco financeiro. É isso mesmo. Muita gente não tem nem noção do que está fazendo na questão da gestão da empresa e às vezes está ali no dia a dia, na correria, não sabe o que está pagando, o que não está pagando, se está recebendo, se não está recebendo. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre os perigos de não estar sabendo exatamente o que está acontecendo na parte financeira da tua empresa e principalmente na hora de fazer preço de venda, na hora que você estiver montando o preço de venda, principalmente para quem vende projetos, para quem vende horas, para quem está desenvolvendo produto, para saber se, ou mesmo quem está revendendo um produto, para colocar na linha ou não, ou para colocar dentro da tua empresa para revender esse produto, ver se ele é realmente uma coisa que vale a pena você colocar. Esse é o grande problema. Então, as pessoas não conseguem ter noção. Simplesmente pega, faz, vai, vende, e aí depois? Depois o buraco aparece no caixa. Principalmente se você estiver calculando errado o preço de venda ou não tendo muita noção de como você vai calcular horas ou quanto de horas você está gastando ou o quanto de margem daquele produto. Então eu vou dar uma breve explicada, porque esse assunto não é um assunto tão simples. O que eu quero deixar claro aqui é para vocês prestarem atenção quando você estiver fazendo uma venda, é se perguntar: será que essa venda está sendo rentável? Será que esse projeto é rentável ou não? Será que isso vai me ajudar? Essa é a pergunta. Porque muita gente acha que só vender é o suficiente. Só você colocar produto para fora da empresa, né? Produzir e vender, ou comprar e revender, ou entregar o projeto já é o suficiente. Mas não é. Não é. Muitas vezes você está cavando um próprio buraco. Você está vendendo um produto que não tem margem. Você está vendendo o seu serviço por horas muito abaixo do que você gostaria. Você está vendendo as consultorias, enfim, tudo que você está vendendo, você tem que ter noção se aquilo está dando a rentabilidade que você gostaria. Mas Rafael, como que eu faço isso? Então, esse é o primeiro passo para você começar a mudar e entender. Fala, peraí, se eu estou vendendo isso, como eu faço? Eu estou comprando e vendendo? Então eu vou colocar um markup em cima daquele meu custo de entrada. Eu estou produzindo esse produto? Eu tenho uma ficha técnica com todos os custos, com todas as horas empregadas e chega num total de custo e fala, bom, esse produto custa tanto para produzir, eu preciso vender por tanto para ter a margem que eu gostaria? Essa é a pergunta, no final das contas. E não é um processo simples, mas tem algumas dicas básicas e rápidas que você consegue ter uma noção do que você está fazendo com a gestão da tua empresa. Principalmente para quem vende serviço e quem vende projeto. Isso é muito importante. Pegar essas dicas, essas coisinhas bem pequenas que possam te ajudar a não dar um tiro no escuro, fechar um projeto grande sem saber se aquilo é rentável ou não, sem saber se você vai conseguir entregar com qualidade e com aquele preço que você vendeu. Tem várias nuances aí no processo. E eu vou falar um pouquinho das três ou quatro dicas que pode dar uma ajudada aí. E vamos falar assim, pode dar um norte na hora de você estar vendendo o produto ou o projeto que você está fazendo. Para as pessoas que vendem serviço, eu vou começar com as pessoas que vendem serviço. O natural é que você estime um valor baseado no valor da sua hora. Por exemplo, vamos supor que você é uma arquiteta, acabou de sair da faculdade, eu abri um escritório de arquitetura, eu vou cobrar X reais por hora, que é o mercado paga para uma pessoa que está no começo, ou um escritório ali que não tem muito conhecimento ainda, está querendo ganhar mercado. Vamos supor que você cobre 300 reais a hora de projeto. Eu não sei quanto custa, tá, pessoal? Eu estou só falando a esmo aqui, um exemplo. E
você cobra R$ 300 a hora para fazer um projeto. E pega um projeto grande, de 20 horas, vai. Basicamente assim, vamos pegar esse projeto aqui. Nem sei se isso é grande ou pequeno, pode ser pequeno para as arquitetas aí que estão assistindo e vão assistir. Mas você pega um projeto de 20 horas, ou seja, 300 vezes 20 horas dá R$ 6.000. Aí você fala, bom, eu vou cobrar R$ 6.000 meu cliente. Cobra os R$ 6.000, começa a executar o projeto. Aí você faz uma coisa aqui, faz outra e não vai medindo nada, não sabe quanto tempo você levou e vai ali fazendo. Vamos supor que você só tem esse projeto. Isso é uma hipótese, tá? Não existe isso. Geralmente você tem mais coisas, mais projetos. Mas vamos supor que só tem esse projeto no mês. Você começa a fazer o projeto, executar e sem perceber o cliente começa a pedir ajustes. Você não percebe e ele começa. Tem como adicionar isso? Tem como adicionar aquilo? Tem como mexer nisso? Tem como alterar aquilo? Principalmente em projeto de arquitetura. Eu peguei o exemplo da arquitetura porque é uma coisa que acontece muito. O cara decide uma coisa, depois ele volta, você mostra, vai, vem, volta. E você vai continuando nesse processo sem medir, sem anotar o que você está gastando de horas. A hora que você entrega o projeto, você decide anotar as horas, pegar, levantar todo o tempo que você gastou e tal. O cara te pagou, você fala, bom, beleza, tenho R$ 6.000 aqui, você paga alguma coisinha ali, vamos supor que você é freelancer, não tem custo nenhum com o escritório, não tem custo com nada. Só vende horas. A hora que você põe no papel lá, você gastou o dobro de horas. Você gastou 40 horas para entregar o projeto. E aí? Aí que na verdade, o que aconteceu? Você estava vendendo as suas horas por 300, demorou o dobro de tempo porque o cliente exigiu mais coisas e você não cobrou essas horas adicionais para entregar. E o cliente pagou por R$ 150 a hora. Ele exigiu de você 40 horas e você cobrou só R$ 6.000. Se fosse cobrar 40 horas a R$ 300, você teria cobrado R$ 12.000 pelo projeto. E, na verdade, você cobrou só 6. Esse é uma grande pá para cavar um buraco financeiro. Porque isso eu estou falando de um projeto, de uma pessoa, para uma empresa única. Nesse caso, o que aconteceu? Só o valor das horas caiu para metade. Vamos supor que a arquiteta trabalha sozinha e tal, em vez dela ganhar 12 mil de salário, ela ganhou 6 naquele mês. Um projeto por mês. Ponto. Só que, e se isso fosse uma empresa de arquitetura com muitos projetos, com muitos custos, com custo fixo, com custo ali de aluguel de escritório, de contabilidade, de software, de um monte de coisa que tem ali que tem para você manter uma estrutura física, para manter 10, 15, 20 funcionários trabalhando para você, e você não calcula direito o custo de um projeto, vende esse cara por 1 hora achando que vai entregar em 20 horas e ele demora 40. A tua margem foi embora. E se isso acontecer com uma frequência alta, você está cavando um buraco financeiro. Você está tendo prejuízo, o que a gente chama de maximizar prejuízo. Quanto mais você vender desses projetos, mais prejuízo que você tem. É melhor você parar de vender esse tipo de projeto, se você não está calculando certo. Então, e isso acontece em outras situações. Por exemplo, um cara que tem uma loja que vende Badulac, essas R$1,99 da vida, 1 milhão de itens lá, certo? Então, o cara tem um monte de itens que ele vende mais ou menos ali. Vamos supor que essa loja o cara enxugue e fala assim, não, eu não quero mais vender itens de R$1, porque itens de R$1 dá muito trabalho. Eu tenho que controlar um monte de itens, tal, vou tirar esses caras. Só vou vender itens de R$10 para cima. Só que ele esquece que os itens de R$10 para cima dão uma margem muito pequena para ele. Porque ele não consegue, ele compra por 8 e vende por 10. Ou compra por 9 e vende por 10. 9,50 vende por 10. A margem é pequena. Enquanto os de R$1, R$1,50, ele vende um monte rapidinho e a margem dele compra por 50, vende por R$1. É o dobro. É um markup de 2. Ele tem 50% de margem na venda daqueles itens pequenininhos. Numa dessa, o cara decide
fazer o quê? Não, eu vou começar a vender mais esses caras aqui, ó, que tem mais valor agregado, dá mais faturamento, tem menos, eu tenho menos trabalho para controlar eles. Só que ele não sabe que ele está excluindo um monte de produtos que tem margem boa para começar a vender um monte de produto que não tem margem. E vamos supor que o faturamento dele fosse equilibrado. Ele vendesse 50% de itens com margem boa, 50% de itens com margem muito ruim. Que quase não dá lucro. Quase não dá margem, né? No lucro não. Esquece a palavra lucro, por enquanto. Quase que não tem margem ali os produtos. O cara compra por 10, vende por 10, por 9, vende por 10. Ganha 50 centavos. Em troca dos outros 50%, ele compra por 1 e vende por 2. Ou compra por 1 e vende por 1,50. 30% de margem, vai, compra por 1 e vende por 1,50. Esses caras aqui, pequenininhos, 50% do faturamento, esses caras, quando você tira, você acaba prejudicando a margem geral, na média, ponderada. E você nem percebe o que está acontecendo. Por quê? Porque você continua faturando, às vezes você substitui, agora você está vendendo 100% o mesmo faturamento com esse cara aqui, ó, que dava pouca margem. Você comprava por 9,50 e vendia por 10. Aí você está faturando os mesmos 100 mil lá. Só que tua margem fez assim, encolheu para quase nada. Nada. 0,5% de margem. E aí? No caso aí, 1%, 2% de margem. Teria que fazer a conta certa, mas basicamente você está vendendo por uma mixaria. E o que você faz? Você acha que você está vendendo um monte. O faturamento está igual, só que o dinheiro não sobra, porque o teu custo variável, o custo do seu produto é muito alto. E você fez uma troca sem fazer uma análise. Ou, no caso de um cara que produz um produto, isso é um cara que compra e vende. No caso de um cara que produz o produto, ele não tem noção do custo. Ele está produzindo ali e nunca notou quanto custa para produzir. E ele simplesmente vende o produto. O mercado paga R$5, então é isso, por isso que eu vou vender. E ele está vendendo por R$5 ali, ó. Um monte. Tá vendendo, tá no bolo ali e tal. De repente chega um vendedor bom lá, bate numa rede de supermercado lá e fala assim, ó, consegui colocar o seu produto numa rede de supermercado. Vamos vender 10 mil itens por mês desse produto. Só que o cara não paga R$5, ele paga 3. Pô, mas 10 mil itens. E vamos supor que você venda 1.500 a 2.000 itens por mês só desse produto, tá? A R$5. Ou seja, vamos supor que você venda 1.000 itens a R$5, R$5.000 por mês. De repente um cara vem e fala, vou comprar 10 mil itens por mês, só que eu pago R$3. Aí você fala, pô, 10 mil vezes 30, eu tô vendendo só R$5.000. Eu vou começar a vender R$30.000. Pode fechar, fecha a venda aí, fecha. O vendedor vai, pum, fecha a venda. Você não fez uma análise antes. Só que o teu produto, ele custa para você produzir R$3 e a sua margem era 2. Agora você não tem mais margem. Você vai vender 10 mil peças sem margem, simplesmente sem margem. Porque você não sabia quanto custava. Você foi simplesmente vendeu. Agora você tem que entregar 10 mil peças e não tem mais margem. O que você fez? Você cavou um buraco financeiro. Você vai ter que entregar esse cara, vai ter que produzir. E esse cara está ocupando tempo na sua produção lá de um produto que poderia te dar margem. Você não tem como tirar ele. Agora você fez um contrato de 1 ano com o cliente. Esse cara você vai ter que entregar 10 mil peças para ele todos os meses de um produto que não te dá margem. Que não te dá nada. Ele ajuda a pagar alguma coisa? Ajuda a pagar uma mão de obra, mas ele não te dá margem nenhuma. Obviamente, se você não tiver nada para colocar no lugar e a sua produção, aí começa outras análises. Mas você substitui uma venda por menor volume, sacrificou a margem para quase zero, simplesmente para ganhar volume, achando que ia ter lucro maior, ou no caso aí, margem maior. Queria sobrar mais no fim da linha. E não vai sobrar mais, por quê? Porque simplesmente você deu de desconto isso pro teu cliente. O cara comprou num custo muito menor. E esses são os grandes perigos de não saber o que está acontecendo com a tua empresa. A gestão é muito importante por isso.
Porque às vezes você toma uma decisão de vendas para aumentar volume ou para diminuir volume e você não tem exatamente qual que é o impacto daquilo no teu dia a dia, isso pode estar cavando um buraco enorme. E você acha... Às vezes, ó, já aconteceu de eu ter cliente, vou dar exemplos de cliente meu, que eu já atendi. A pessoa falava assim, não, eu faturo 100 mil reais por mês. Ela tinha um faturamento de 100 mil reais por mês. Isso é real, isso é exemplo real. Ela tinha um faturamento, a pessoa tinha um faturamento de 100 mil reais por mês e sobrava entre 15 e 18 mil reais por mês de lucro. A última linha, pagando todo mundo, sobrava 18 mil reais de lucro. Vamos supor que ela faturasse um pouquinho mais, o faturamento líquido dela era 100 mil, sobrava 18 mil desses caras. Então ela tinha 18% de lucro. Aí, eu vou fazer uma parceria com outro cara que não sei o que, meu faturamento vai aumentar, que vai melhorar. Falei, só lembra de uma coisa, aumentar faturamento não quer dizer que você vai aumentar lucro. Ah não, que como não vai aumentar? Não quis me ouvir. Fez a parceria, aumentou, faturamento foi de 100 para 180 mil quase. Aumentou funcionário, aumentou dor de cabeça, aumentou um monte de coisa, porque teve quase dobrar o tamanho da empresa. O que aconteceu? Sobrava menos que 18 mil por mês. Isso mesmo. A hora que ela fez a conta, a pessoa fez a conta, me chamou, falou, Rafael, vem aqui dar uma olhada que parece que tem alguma coisa errada, não está sobrando mais dinheiro. As pessoas acham que simplesmente dobrar o faturamento vai dobrar o valor de lucro no final das contas. Não é assim que funciona. Se você não tem noção exata de quanto custa o teu produto, qual é o impacto, com que tipo de margem, que tipo de faturamento que você colocou lá a mais, não vai retornar a mesma coisa. Tem todo um cálculo, toda uma sistemática. E a maioria das pessoas não tem noção disso. Tem aí empresa aberta tocando, vamos faturar, vamos faturar, vamos faturar. Tem gente que quanto mais fatura, mais está cavando um buraco financeiro, mais está enterrando a empresa em dívidas. Porque aí ela para de pagar uma coisa, para de pagar outra, para de pagar os impostos, que é a primeira coisa que para de pagar. Aí depois já não está recolhendo o INSS dos funcionários, aí começa a embalar. Dos funcionários não, porque senão dá pau. Mas o INSS, que é parte dela, que é um imposto também, e vai embora. E a pessoa vai tocando a empresa e acha que não, minha empresa está lá, tá, beleza, faz 5 anos que eu tenho a empresa, está quebrada faz desde o ano 2. E tá continuando, tá ali, ó, vendendo. Tudo bem, ajuda um monte de gente, tem os funcionários lá, paga tudo em dia, belezinha. Mas essa pessoa está fazendo um buracão de dívida lá com o governo, não está pagando dívida. Aí você pega um monte de... Porque no Brasil os impostos são caros, e não adianta o empresário falar que imposto quebra empresa, que não quebra. Tudo bem, eu não concordo que o custo Brasil em termos de imposto é altíssimo, mas quem paga essa conta é o consumidor final. Porque quando eu vou comprar um produto, o imposto está lá dentro já. O cara que fez o preço certo, ele já imputou o imposto lá. Só que na hora de recolher o imposto, ele não recolhe, ele só nega e vai. E fica com o dinheiro porque ele não tem como. A operação é tão ruim que se ele pagar o imposto, não sobra para pagar os funcionários. Então ele não paga o imposto, né, nem sonegar, ele declara lá, né? Eu falei o termo sonegar, não é isso. O cara, ele sabe que ele deve o imposto, mas ele não paga. Por quê? Ele fica com uma dívida contra o governo, porque ele não tem dinheiro para pagar. Ele vai lá, emite, o contador faz as DARF e fala, beleza, não vou pagar. Aí vai para dívida, vai para dívida, vai para dívida, vai acumulando. É isso que acontece. Então a importância de você saber exatamente quanto tem de margem em cada produto, o que acontece se aumentar ou diminuir volume, quanto você pode dar de desconto em cada tipo de produto, qual que é o volume que você precisa vender para dar o desconto. Às vezes você fala assim, não, beleza, eu dou... Voltando àquele exemplo do cara que vendeu 30 mil peças a 10 mil peças, 30 mil peças a 3 reais, ele poderia chegar e falar assim, não, com 10 mil peças não dá para eu vender a 3 reais. Mas se o cara comprar, pagar 3,30, daria. Aí você fala, bom, 3,30, a margem sobe um pouquinho, era quase zero, porque custa 3 para produzir, eu vou vender ele a 3,30, então tem uma gordurinha aí. E no volume mais alto, ele fala, não, você tem que comprar 20 mil peças a 3,30. Mas 10 mil peças a 3 reais não dá, porque com 20 mil peças eu consigo melhorar uma máquina aqui, eu coloco outra máquina, meu custo de produção cai para 2,80, eu vou vender a 3,30, eu tenho 50 centavos de margem por peça.
Então, esse tipo de análise só se faz quem tem custo controlado, quem tem ali uma coisa bem explícita, bem controlada. A maioria das empresas não tem. Isso o cara que produz, mesmo o arquiteto, o cara que tem uma marmoraria, o cara que tem um escritório de advocacia, que não consegue cobrar exatamente o quanto é. E é isso. Vocês que têm empresa, independente do tipo de empresa, fiquem muito ligados o quanto custa a tua hora, quanto custa o teu produto, porque se você não sabe isso, é como se estivesse vendado, correndo numa avenida, torcendo para não ser atropelado. Porque uma hora vai dar problema. Uma hora vai dar problema. Empresa sem gestão financeira e sem gestão de custo é isso. Você começa e vai até uma hora que você falar, beleza, não tem mais dinheiro para pagar nada, para de pagar imposto, não adianta, faz as DARF aí, mas não paga o imposto, e vai tocando, de repente você para de tirar o seu prolabore, porque já não tem mais dinheiro mais, aí você quebra em 6 meses, 1 ano, que é a estatística na verdade a estatística do Sebrae, acho que é 2, nos primeiros 3 anos quebra, mas eu falo para você que a empresa quebra no primeiro ano. Ela fica 3 anos enrolando até o cara desapegar dela e eu já falei isso na outra live. É isso. Eu vou, eu pensei em começar a quem quiser, quem tiver mais pra frente, eu não vou fazer isso agora. Talvez eu faça escrever pequenos PDFs com os pontos principais dessas lives, desses 20 minutos de gestão que eu estou fazendo aqui, para as pessoas ir colocando uma solução ali. A solução nesse caso dos 3, aí 4, controlar o quanto custa, saber exatamente quanto custa de margem, qual que é a margem de cada produto. Tem que saber qual que é a margem. Você está fazendo, entrou um amigo meu aí, o Gelson. O Gelson está assistindo nós aí. Deixa eu ver se ele está assistindo. Tá, o Gelson está assistindo. Ele faz projeto milionário lá. Trabalha com uma empresa que faz um monte de projeto grande. Imagina se ele erra no cálculo do custo de um projeto e esquece de colocar algum item caro lá, ou ele erra no preço do item, que é cotado em dólar, por exemplo, ele vai lá, coloca o preço, o dólar muda e ele não atualiza, e aí? Aí ele passa para o cliente fala, beleza, fechou. Aí depois ele chega e fala, então, errei lá e vou ter que adicionar 5 milhões na conta aí. Ou 200 mil dólares vai mudar o projeto, porque você não calculou direito. Então o cliente vai falar, meu amigo, já fechou, assume o prejuízo aí. As grandes empresas não erram nisso porque sabem que se errar, acabou. Quebra a empresa. Quebra. Um produto mal feito, um preço mal feito, o cara quebra. Um projeto mal estruturado, quebra, meu. É isso. Então, a Karen tá falando aí. Abandonou os pobres. Não abandonou ninguém, não. O Gelson trabalha para os milionários. Ele trabalha numa empresa milionária. Quem trabalha aqui bom trabalha para os milionários também. Ó. Todo mundo trabalha numa empresa grande. É isso aí. Então é isso que eu queria dizer, pessoal. Eu tô pensando, o que eu tava voltando, eu tô pensando em fazer pontos e o que fazer para solucionar esse tipo de problema. O que eu estava dizendo, para solucionar esse tipo de problema é ter muita noção do que está acontecendo com a tua empresa, qual é a margem dos seus produtos, até onde eu posso chegar no desconto, quanto de volume eu preciso vender, com que margem para conseguir manter a minha empresa, break-even point, que é o ponto de equilíbrio. Amanhã eu estava pensando em falar disso, itens, os índices de controle. Muita gente fala um monte de coisa sobre o que é DRE, o que é Business Plan, o que é KPI, o que é ROI, um monte de coisa que a gente nem sabe o que é. Muita gente que tem empresa não está nem noção. O cara que tem uma empresa, ele não precisa saber muita coisa não, desses índices aí. Ele tem que saber o seguinte, conta de mais e menos, a receita tem que ser maior que a despesa, basicamente. E aí depois entrando em alguns outros pontos para entender exatamente o que compõe esse meio de campo aí para a última linha dar lucro. O objetivo de qualquer empresa é dar lucro. É isso.
Então amanhã eu vou falar sobre isso. Provavelmente eu vou falar sobre isso. Explicar o que é um DRE, o que é um business plan, o que é um fluxo de caixa, para que serve cada. Vou falar das ferramentas de gestão amanhã. Pronto. Vou até colocar na live aqui anotado, vou falar sobre as ferramentas de gestão. Quais são as mais importantes e para que serve cada uma delas. E se você não tem nenhuma delas, é bom começar a ter. É isso. Até amanhã. Obrigado. Fala, meu brother. Eu ia até desligar a live aí, agora vi que você entrei. Depois você dá uma olhada, vai ficar gravado aí, cara. Eu tô falando sobre gestão. Você que tem sua empresa aí, seria interessante, cara. E passa pros teus conterrâneos aí, os teus amigos que moram aí, cara. Que aí nessa área aí, você tá ligado que é bem deficitário o que eu tô ensinando aqui. Compartilha com a galera que você conhece aí. Abraço, depois eu te chamo aí e a gente fala.